Boa noite, tudo bem com você? Quero convidar você a ler aqui o Salmo 19, que fala sobre a excelência da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que belo salmo que descreve a grandiosidade de Deus em sua criação. Pois bem, eu quero convidar você para uma jornada no Evangelho de Lucas, sobre a vida e o ministério de Jesus. Quero convidar você a acompanhar, a estar sintonizado conosco para o estudo dessa revista, intitulada Aprendendo com Jesus de Nazaré, da nossa autoria. Muitas igrejas e grupos, pessoas individualmente, têm estudado, têm procurado desenvolver comunhão através do estudo. São 17 estudos, todos eles baseados no Evangelho de Lucas, sobre nascimento, vida, ministério e morte de Jesus. Nós estaremos às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, às 18h30, compartilhando com você alguns temas desta revista. Se você desejar, pode nos comunicar pelo zap 99678-3659, de Minas Gerais. E você pode adquirir essa revista para estudar com seus amigos, com seus parentes, quando passar essa fase. Ou até mesmo com a sua família em sua casa. Eu acredito que será para a edificação da sua vida. E o objetivo é este: treiná-lo para que você discipule outras pessoas. Vamos fazer desse momento um momento de crescimento. Você poderá então acompanhar às terças, às quintas e aos sábados às 18h30 o estudo das lições desta revista. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32, nós queremos refletir sobre o tema: o perdão de Deus nos traz alívio. Salmo 32, primeiro verso diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Eu quero falar sobre o perdão de Deus que nos traz alívio sobre o peso dos fardos. Esses fardos podem às vezes ser imaginários ou serem reais. Quero falar dos fardos que abrangem esses dois aspectos, que às vezes não são reais, mas estão presentes em sua mente e no seu coração. São frutos da sua imaginação, de perigos, de ansiedades que você imagina e que não são ameaças à sua vida. Mas existem também os fardos reais que acontecem dia a dia em nossa vida. Em nossa espiritualidade, também nós carregamos fardos. E muitas vezes, esses fardos nós repassamos para outras pessoas, compartilhamos com outras pessoas, mas existem também fardos que nós guardamos conosco mesmos. Às vezes, o fato de não se abrir, de não compartilhar esses fardos, podem torná-los ainda mais pesados e mais opressores. Existem aqueles fardos que nós contamos somente para Deus e transmitimos a Deus. Gosto muito do texto de Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um convite de Jesus a encontrarmos nele o alívio, a compartilharmos com ele, a deixarmos diante da sua presença aqueles fardos que pesam sobre nós e que nos oprimem. Eu gostaria de pensar também com você sobre a diversidade dos fardos. Nesse texto, Davi compartilha um fardo que pesou sobre ele por uma culpa armazenada no seu coração. E essa culpa, que talvez até iniciou leve, porque ele não demonstrou no início um sentimento de arrependimento, mas com o passar do tempo, esse fardo vai se tornando pesado. Existem fardos que, quando nós iniciamos a caminhada, eles são leves, mas eles vão se tornando pesados quando nós andamos 1000 metros, 2000 metros. Na vida espiritual acontece o mesmo. Esses fardos vão pesando se nós não nos vermos livres deles. A cada dia, a cada mês e a cada ano, eles se tornam mais pesados. Esses fardos oprimiam Davi, tanto no seu sentido emocional. No Salmo 51, ele descreve a respeito das suas emoções afetadas por esse fardo. No Salmo 32, ele diz: fisicamente esse fardo tem oprimido a minha vida. Eu não sei, prezado ouvinte, quais fardos têm oprimido a sua vida. Talvez seja um fardo financeiro. Você se vê em dificuldades financeiras, você tem se visto num descontrole financeiro, isso tem oprimido a sua vida. Talvez sejam fardos de relacionamentos interpessoais, ou até mesmo fardos de relacionamento familiar. Esses dias em que, de certa forma, estamos confinados nas nossas casas, deveriam ser dias de gerar harmonia, amor, comunicação. Mas em muitas famílias têm surgido atritos entre cônjuges, de pais com filhos. A gente tem notado isso em algumas mensagens recebidas pelo WhatsApp, compartilhadas. Porque às vezes a convivência dentro de casa, essa mudança de hábitos,
em que saímos cedo e retornávamos à noite. Agora, esse momento em que ficamos durante todo o dia em casa, ele deve gerar maior unidade, mas pode surgir também atritos. Talvez também você tenha enfrentado o fardo do sentimento de culpa que tem pesado sobre você. Esses fardos podem oprimir e podem roubar algumas coisas boas da nossa vida. Quais seriam elas? Esse fardo pode roubar da sua vida a alegria, pode matar os seus sonhos. Você que tinha muitos sonhos, e às vezes nesse momento você vê até seus sonhos sendo sepultados, juntamente com sua esperança. Pode ter matado motivações. Mas o desafio que nós vivemos hoje da palavra de Deus é reanimarmos, fazer desse momento um momento de crescimento. Os fardos, eles sofrem uma variação em termos de intensidade. Algumas pessoas têm sofrido, têm carregado um fardo intenso. Outros têm carregado um fardo mais leve, não tão pesado. Jesus nos convida a encontrar nele descanso. E esse descanso em Jesus é no sentido de que possamos dividir com Ele aquilo que nós temos que levar no dia a dia. Os fardos sofrem variação, talvez, não só de intensidade, mas também de duração. Na vida de algumas pessoas, esse fardo pode durar um mês, pode durar um dia, algumas horas, ou pode durar um ano. Esses fardos acontecem também em ocasiões diferentes. Alguns fardos que você vivenciou, talvez já ficaram para trás. Talvez você esteja vivendo outros. Ou quem sabe você viverá no futuro. Quais são as nossas reações diante desses fardos? Muitas vezes nós camuflamos ou até escondemos aquilo que nós estamos sentindo. Existem dois caminhos diante dos fardos, diante das dificuldades, do peso em nossa vida. Existe o caminho que nos leva a aproximar de Deus, a desenvolvermos uma comunhão maior com Deus. Esse é o melhor caminho, o caminho do crescimento, o caminho em que nós usamos as circunstâncias para algo construtivo. Mas existe também o outro caminho não aconselhável, é o caminho da murmuração, da reclamação. E esse caminho oprime, como nós acabamos de falar há pouco, rouba de nós a alegria, a vontade de prosseguir na vida. E eu termino dizendo que os fardos devem ser compartilhados. Às vezes os fardos se tornam insuportáveis. E esses fardos insuportáveis, quando não compartilhados, poderão gerar na vida das pessoas depressão, angústia. Por isso que Jesus se diz sempre pronto a nos receber. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele afirma que o jugo dele e o seu fardo não é pesado. Devemos dividir com ele. O seu fardo é leve. Ele não coloca um fardo pesado sobre os nossos ombros. Quando ele permite que transportemos esse fardo, que caminhemos com esse fardo, é para nos ensinar, para nos disciplinar e para fazer de nós pessoas com uma personalidade e com um comportamento e com motivações melhores. Podemos compartilhar os nossos fardos com irmãos de confiança, com pessoas de confiança. Abrir o nosso coração.
mas podemos também compartilhar os nossos fardos com Deus. E nós o fazemos quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós extravasamos, abrimos o nosso coração na presença de Deus. Mas o mais maravilhoso é que Ele já levou os nossos fardos. Na cruz, Jesus morreu por nós. Nas palavras de Isaías, capítulo 53, Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a dor que nos oprimia, Ele carregou sobre Ele. Então há fardos que nós carregamos, que nos faz cansados, mas nós podemos transmiti-los para Jesus. Isso nós o fazemos tomando posse de todas as suas promessas, fazendo que as suas promessas de descanso, de alívio e de perdão sejam reais na nossa vida. Quero desafiar você nessa noite a descansar em Jesus, aceitar esse convite de Jesus, a ter uma nova perspectiva. E quero convidar você também a fazer conosco essa jornada que nós mencionamos nas terças, nas quintas e nos sábados, estudando essa revista, Aprendendo com Jesus de Nazaré. São lições maravilhosas que nós temos compartilhado com muitas pessoas. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo que Deus abençoasse você, a sua casa e a sua família, e que Deus fizesse que esse momento fosse um momento de experiências novas e de oportunidades novas em sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, porque sempre no final do túnel existe uma porta aberta, a porta da esperança, a porta da salvação. Queremos agradecer, ó Deus, porque nós caminhamos por fé, assistidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu sei que esse tem sido um momento de dor para muitas pessoas e, enfim, um momento de preocupação para todos nós. Mas nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam o Senhor. E eu quero orar por cada lar nesse momento, os lares brasileiros, lares que se renderam aos pés de Jesus e lares também que assim não o fizeram ainda. E eu quero pedir que esse momento seja um momento, essa fase de reconhecimento, de busca da direção do Senhor. Abençoa também, eu oro de uma forma específica pelos lares no Brasil, não só no mundo. Oro de uma forma específica pelos lares das igrejas evangélicas, os lares da nossa igreja presbiteriana em Tuiutaba. Quero pedir que o Senhor esteja gerando em cada coração a quietude, a confiança e a fé. Que o Senhor nos guarde e que a nossa fé seja desenvolvida nesta experiência. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.